Estamos começando mais um programa Café com Deus. É um prazer estar na sua casa, na sua companhia e na companhia do nosso amado Senhor Jesus. E estamos aqui na companhia também do nosso querido Daniel, Dani Singer, né? Daniel. Esteve conosco cantando e agora também vai falar um pouquinho da sua experiência, né? Esteve na entrevista. Agora, dentro da palavra, Daniel, nós estamos falando nessa mensagem, não ameis o mundo. O que você tem para dizer na sua juventude, né? Você é bem jovem ainda, mas o que você pode dizer para nós com relação ao que nós devemos amar e o que nós não devemos amar? Olha, é interessante esse tema, principalmente para um jovem, né? Porque o que a gente ouve aí hoje é as pessoas virar para mim e falar: você é jovem, aproveita a vida, vai curtir, vai sair, vai estudar, né? Você tem toda uma vida pela frente. Só que eu ganhei para mim, o Senhor Jesus me mostrou que todas essas coisas, se eu não tiver o meu coração nele, né, o foco for nele, tudo é vão. Tudo. Nada adianta, muito estudo, dinheiro, igual eu canto num coral também, e a gente faz apresentações em vários lugares. Já apareceu muita oportunidade para viajar para fora, para fazer tanta coisa. Mas eu fico pensando, né? E o amor ao Senhor? Aonde eu vou ficar nessa? Eu não posso me perder o meu valor, né? Eu tenho um foco, eu tenho uma meta. Isso. Eu conheci a pessoa do Senhor. Amém. E eu sei que se o meu coração estiver nele, tudo que eu fizer vai bem. Sim. Agora, se o meu coração estiver ligado somente nas coisas do mundo, eu viver de uma maneira egoísta, pensando só em crescer profissionalmente, alcançar fama, sucesso, eu vou ser uma pessoa vazia. Porque o homem, né, nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Amém. Com um espírito que anseia, né, ele anela por ter Deus dentro dele. Se eu não tiver a pessoa de Deus dentro de mim, Jesus Cristo, eu vou ser uma pessoa vazia. É verdade. Eu nunca vou estar realizado, eu vou buscar e vou estar vazio. É verdade. E na verdade, quando nós, bem o Adalto disse ontem, quando nós estamos falando aqui com relação ao mundo, nós estamos dizendo que você tem que fazer voto de pobreza, que você tem que morar numa caverna, ser um ermitão, nada disso. Não é nada disso. Você vai fazer as coisas normais do dia a dia. Se você precisa estudar, você vai estudar. Sim. Se você precisa trabalhar, você vai trabalhar. Você precisa adquirir coisas, você precisa constituir uma família. Fique à vontade, você precisa disso. Isso faz parte do viver humano. A questão é, quando você coloca o seu coração nessas coisas, aí que é o problema. Porque em Mateus nós temos um versículo que diz assim: onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Não é? Então, só para você ter uma ideia, se você tem aqui, nessa mão aqui, uma porção, é muito dinheiro mesmo, bastante dinheiro, e desse outro lado aqui, você tem o seu coração. Qual que você imagina que Deus vai querer? O seu dinheiro ou o seu coração? Ou melhor, a sua riqueza ou o seu coração? Com certeza Deus vai querer a sua riqueza, porque onde está o seu tesouro, aí também estará o teu coração. É verdade. Se for o contrário, se você não, Deus vai querer meu coração, vai o seu coração. Mas se não for parte substancial da sua vida, você com certeza não foi integralmente. Então, entenda isso. Nós podemos ter bens, podemos ter as coisas, tudo isso é lícito, conforme Paulo disse, tudo isso é válido, é lícito, é legal, nós devemos ter, nós devemos anelar essas coisas sim. Agora, o nosso coração não deve estar mergulhado nessas coisas. Conforme nós vimos, né, no bloco passado, muitas pessoas perdem famílias, perdem a oportunidade de se achegar a Deus. Por quê? Por causa de ganância, por causa de coisas que não vão levar a coisa alguma, não vão levar a nada, né? Nós sempre dizemos aqui, até brincando, falando, caixão não tem gaveta, não é? É verdade. Não tem gaveta. Você vai fazer o quê? Agora, por outro lado, se você sabe, né, se você tem uma vida cheia do Espírito
e sabe como viver, o que vai acontecer? A riqueza que você adquirir vai com certeza contribuir para que você faça amigos nos tabernáculos eternos. Sim. Né? Aquele administrador infiel fez isso, né? Lá em Lucas, que muita gente não entende muito bem essa passagem, mas aquele administrador infiel fez exatamente isso. Ele, ao invés de querer para si, o que ele fez? Ele colocou até mesmo os bens do seu senhor, Sim. que era o patrão dele, em favor de fazer amigos com as pessoas. E assim deve ser a sua riqueza, meu amigo. Se você tem um carro bom, ótimo, maravilha. Se você tem um de 5 lugares, quem sabe amanhã você possa ter um de 7. Ou quem sabe amanhã você possa ter até mesmo uma van dessas novas, mais estilizadas, né? Muito bom. Para levar os irmãos, para estar juntos, não é? Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Porque quando nós nos deixamos enredar pelas coisas do mundo, uma das coisas, a primeira coisa que acontece conosco, com o nosso coração, é um esfriamento. Sim. Não é isso, Daniel? É verdade. E esse esfriamento, ele causa algo muito, vamos dizer assim, muito mesquinho, não é? Que é o quê? Quando nós abandonamos o primeiro amor. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas isso aí é coisa de cristão recém-convertido, esse negócio de primeiro amor, não é? Olha, meu amigo, minha amiga, eu digo para você que o seu primeiro amor e o meu primeiro amor e o seu primeiro amor, Daniel, nós devemos fazer de tudo para preservar esse amor. Sim. Não é? Preservar. E aqui, na palavra em Apocalipse 2:4, diz assim, tenho porém contra ti, se ele fala para a igreja em Éfeso, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quer dizer, veja, de repente até perder alguma coisa é até, poxa, um vacilo, você esqueceu alguma coisa, você perdeu. Agora, abandonar, isso significa que você está fazendo isso deliberadamente. Fez pouco caso, Fez pouco caso e deixou para lá. Deu de mão assim, ó, vai para lá que eu vou cuidar de outras coisas. É isso que muitas vezes pode acontecer com você e comigo se nós ficarmos enredados, não é, com este mundo. Porque este mundo realmente é difícil. E vamos dizer assim, o mundo, hein, Daniel, que o nosso velho homem gosta. Como gosta. O nosso velho homem gosta disso. E, meu amigo, carne, isso aqui, ó, velho homem, isso não melhora não. Velho homem é velho homem, precisa morrer para que ressuscite, né, em Jesus Cristo o novo homem. Amém. É isso que nós precisamos e é isso que nós estamos aqui falando com você, para que você tenha essa possibilidade de, conforme nós já alcançamos, o jovem ainda. Daniel, você se converteu bem jovem. Bem novinho. Isso é uma bênção, né? Bom, nós vamos falar um pouquinho mais desse mundo, dessas coisas todas, no próximo bloco, um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Nos aguarde. Olá, meu amigo, minha amiga de casa. Hoje estamos aqui no Espaço Café com Deus. Você sempre nos vê pela televisão, mas hoje eu quero mostrar para você um pouquinho do nosso espaço, nossos amigos, quem esteve na palestra hoje. Hoje foi o Café com Deus, foi a palestra A Vida que Vence. Queria mostrar aos meus amigos, compartilhar com você os nossos telespectadores que estão aqui no Café com Deus. A nossa experiência, né, tanto experiência familiar, né, quanto pessoal, mudança totalmente, né? Mudança de vida, mudança em casa, né? Você consegue viver bem com a sua esposa, com seus filhos, você consegue ter essa comunhão, né, que é ímpar, né? Isso aqui, essa comunhão com os irmãos, essa vida que é uma família, na verdade, né? Os irmãos são uma família nossa. E como o irmão falou, o nosso tempo ele é bem corrido, trabalhamos muito, né? Mas mesmo assim esse pouco tempo que nos resta, nós desfrutamos muito, né?
Estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Café com Deus. E nós estávamos falando aqui, Daniel, dessa nossa situação telúrica, ou seja, a nossa situação de sermos tão da terra. Verdade. Nós somos, esse corpo, ele gosta das coisas, né, dessa terra. E é justamente essa questão. Quando nós andamos pelas coisas que nós vemos, andamos pelas coisas que, vamos chamar assim, tocam o nosso coração enganoso, sim, aí nós temos uma série de problemas. Porque aquilo que nós falamos no bloco anterior, né? Essa carne, meu amigo, ela não melhora, não. Ela tem que, o caminho dela é a morte, a cruz, né? Nós sermos crucificados com Cristo, isso sim, tudo é um fato espiritual. Não é que você vai pegar uma cruz, colocar nas costas, sair andando por aí, não é isso, não é? Mas são fatos espirituais que vêm por você ler a Bíblia, por você estar cantando os hinos, por você estar reunindo com os irmãos, por você estar adquirindo experiências que aumentam a sua fé e que também aumentam o seu amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que nós somos está aqui em Efésios 2:2, diz assim: sim, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você foi salvo muito, muito jovem, mas você deve ter vivido um pouco disso, né? Sim. Essa questão aqui. Com certeza, né? Faz parte da nossa carne, do nosso ego, né? O versículo anterior que nós lemos que fala ali da soberba da vida, sim, sim, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, sim, né? Quando nós vivemos aí de uma maneira normal, assim, entre aspas, né? Porque viver sem Deus não é normal. Não. O mundo criou um padrão, mas não é normal viver sem Deus. É uma vida vazia, é uma vida cheia de problemas que você não sabe nem por que estão vindo aqueles problemas. Exatamente. E a nossa mesquinhez, a nossa natureza humana, quando não conhece o Senhor Jesus, é uma natureza caída, ela nos leva a viver com essa soberba. Isso. Achamos que estamos fazendo alguma coisa, que somos melhores do que as pessoas, não amamos o nosso próximo, não consideramos as pessoas, né? Mas quando nós ganhamos o Senhor Jesus, quando nós cremos no Senhor, automaticamente esse amor de Deus começa a brotar no nosso coração. Amém. E aí nós entendemos que o verdadeiro sentido de nós estarmos aqui não é apenas correr atrás de uma boa casa, ter um bom emprego, um carro, né? Cantar, fazer carreira, não é isso. Dirigir ônibus. Dirigir ônibus, né? Motorista de ônibus. É coisa que eu gosto, graças ao Senhor. Hobby, né? Por hobby, mas é uma benção. Mas nem isso, nem se realizar com seus hobbies teria sentido se eu não tivesse a pessoa do Senhor Jesus. Verdade, né? Com certeza. Esse Jesus que nós temos desfrutado aqui no Café com Deus, de uma maneira tão simples. Isso. Né? Os irmãos com tanto amor, né? Não há aquela mania das pessoas lá fora, parece uma empresa, né? Cada um querendo subir em cima do outro para aparecer alguma coisa. Não, aqui a gente aprendeu que Jesus é o maior, Jesus é o Senhor. Amém. E nós somos irmãos. É isso aí. E numa família, os irmãos são diferentes, é o que faz a família ser bonita. Exato. Eu dirijo ônibus, você trabalha na empresa lá, fazendo, né, o seu serviço secular, o outro irmão faz outra coisa. E quando chega aqui, não tem advogado, não tem juiz, não tem cantor. Nada. Aqui tem irmãos e Jesus. Isso mesmo. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. E é isso, meu amigo, que nós estamos sempre convidando você e até mesmo, de certa forma, instigando você a estar aqui conosco. Porque é um caminho que nós temos trilhado e nós nos sentimos privilegiados, não é verdade? É verdade. Nós somos privilegiados quando nós, mesmo tendo problemas, mesmo tendo situações, às vezes de enfermidade, seja qual a situação for, às vezes até financeira, enfim. Mas nós temos um refúgio. Sim. Nós temos um lugar onde nós podemos respirar, onde nós podemos sentir que nós somos filhos do mesmo Pai. Graças a Deus. Isso é maravilhoso. Quanto ao mundo, meu amigo, nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Né? 1 João 15:19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Você sabe o que é jaz? Jaz, por um lado, nós vemos o jazigo, né? Alguém já na horizontal ali, né? Mas jaz significa
você está na frente da mira de uma serpente. Isso é jaz. Você está aniquilado. Sem Deus é isso. Jaz significa isso. Você está na mira de uma serpente. Então, e foi o que aconteceu, né? Lá em Gênesis 3, há muitos anos atrás, né? Muitos séculos atrás, aconteceu exatamente isso. O homem, por dar ouvido à serpente, jazeu, né? Morreu espiritualmente. E assim é com aqueles que não buscam, né? Conforme o Daniel está dizendo, buscam outros interesses, outras coisas e deixam Deus em segundo plano. Isso é terrível. Porque, meu amigo, a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a nossa luta. E a luta se trava conosco, não é, Daniel? Você, comigo, né? Essa luta, essa é a nossa luta. Por isso, tende cuidado, irmão. Jamais aconteça a ver. Jamais. Em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade. Oh, Senhor, né? Jesus. Um coração que fique com os cuidados, né? Desse mundo, né? Mas nós queremos estar na presença do Senhor. Amém. Em Colossenses 2:8 diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua vã sutileza, né? Filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Você tinha acabado de falar nesse minuto. Sim. Conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque quando nós vivemos Cristo, né, Daniel, é diferente, né? Diferente. É muito diferente. Amém. Né? Você quer falar mais alguma experiência sua dessa andança com o Senhor? Eu vejo que como jovem, um mundo que já a palavra falou, jaz no maligno. Sim. Se ele está condenado, por que eu vou investir meu coração nisso que vai passar? Isso. Eu quero investir naquilo que é eterno. Amém. Podemos ser felizes aqui hoje com Jesus. Isso mesmo. O caminho é esse. Esse é o caminho. Muito bom. Bom, e não saia daí, daqui a pouco nós vamos estar tendo uma breve entrevista com o Marquinho, que está tocando, você já viu nos blocos anteriores, o programa anterior, eles tocando, cantando, sim, né? E não saia daí, porque nós vamos também terminar esse programa com um louvor que com certeza vai agradar muito, mas muito o seu coração, porque eu confesso, viu, Daniel, eu fiquei assim muito emocionado de vê-los cantando. Eu já falei para o nosso amigo lá de casa, não é uma coisa de performance, não é uma coisa de estilo, nada disso. É simplesmente louvor sincero de coração, com as vozes bem arranjadas, com muito carinho, com muito Amém. Amor, que a gente percebe brotar em cada nota amor, carinho, inclusão, alegria, sinceridade. Isso é o que Deus quer e é isso que nós queremos, nós do programa Café com Deus também queremos para a sua vida. Amém. Fique com Deus e até amanhã. E eu queria também conversar com o meu genro, o Marcos Vinícius, também, que é de linhagem, também vem de família, que o avô, a família toda serve ao Senhor. Ele muito jovem serviu ao Senhor. E quando ele foi casar com minha filha, um dos requisitos era servir ao Senhor. Porque eu sempre falei para ela: filha, você tem que casar com alguém da tribo, né? Alguém que ama Jesus. Meu amigo, minha amiga, se você está aí do lado de lá e não casou ainda, case com alguém que tem Jesus. Senão você está arruinado. Marcos, fala um pouco para nós a sua experiência agora, recentemente, de estar com a gente aqui, né? Hoje você tocou, cantou. Cantou, você não cantou não, você não teve tempo hoje. Mas ele tocou, mas ele tem cantado, ele tem ministrado com a gente e serve com a gente. Como é que está o coração? Como é que está o seu espírito agora, nesse momento? Bom, não tem outra palavra a dizer a não ser alegria e plena satisfação. Porque, como foi dito, né, eu nasci num lar cristão, desde criança me apresentaram a Jesus Cristo. Mas num certo momento eu quis deixar Jesus de lado e quis conhecer outras coisas, como pessoas que eu dizia ser normais.
E eu tomei essa decisão, já tinha uma certa idade, meus 18 anos, e eu decidi da seguinte forma: olha, eu não quero mais Jesus, não quero mais ser cristão, e assim fiz. Provei muita coisa que não tem nada a ver com Jesus, que não tem nada a ver com uma vida que Jesus escolheu para mim. Eu ofendi ao Senhor Jesus, esse mesmo que a gente louvou aqui. Eu desprezei Ele, e uma experiência marcante, que quando eu estava sozinho, Ele foi a única pessoa que me acolheu. Eu fiz tudo o que eu fiz, mas Jesus me acolheu de novo, e eu pude sentir na minha vida o que é de fato o amor de Deus. Olha, eu quero falar uma coisa para você. Todos nós podemos. Não importa o que você fez, não importa de onde você veio, não importa o que você está fazendo agora. Nesse momento agora, busca o Senhor Jesus. Busca provar verdadeiramente quem que é o Senhor Jesus e tocar no verdadeiro amor, esse amor que nos moveu hoje aqui a louvar. Através desses hinos que foram cantados, esse louvor, se liberte, porque a palavra de Deus fala que o louvor ele liberta. Se você está preso, se você está angustiado, se você está triste, se está desanimado, sem esperança para a sua vida, eu tenho certeza que através do louvor, esse louvor que foi cantado aqui, a sua vida vai mudar. Assim como a minha vida mudou, é o mesmo Senhor que mudou a minha vida, vai mudar a sua vida. Em sua criação Deus arquitetou criar o homem para expressá-lo. Mas este homem do seu Deus se afastou, provando morte, também pecado. Deus então se fez um homem, homem de dores, que se entregou. O pecador Cristo alcançou, e para Deus Pai o resgatou. Deus amoroso, que tanto ao mundo amou. Jesus, o Filho amado de Deus e Pai, digno é de honra e glória eterna. Os céus e terra só a Ele adorai, o soberano dos reis da terra. É Jesus a testemunha que foi fiel a seu Deus e Pai, obedeceu e foi à cruz, trazendo ao mundo vida e luz. Por isso, homens, a este nome honrai. O rio a que flui do trono de Deus alcança o homem para saciá-lo. Também a árvore da vida lhe deu para suprir-lhe e expressá-lo. Ó Jesus, somos-te gratos por nos trazeres de volta a Deus. Hoje em ti gozamos paz, não há do mundo, mas a que dás a todo homem que se achega a Deus. Essa, na verdade, é a sua história e a minha história. Deus um dia se sentiu sozinho. Criou o homem para poder então dividir toda aquela glória, toda aquela alegria, todo aquele poder com um ser que fosse parecido com ele. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Você, quando se olhar no espelho, vai perceber. Você
é alguém feito pelas próprias mãos de Deus, criado segundo o seu propósito, segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Mas aquele homem que Deus criou com tanto amor, com tanto carinho, aquele homem que Ele mesmo desenhou com as suas próprias mãos e soprou no homem o fôlego de vida, o seu próprio espírito, a sua própria vida, foi corrompido pelo diabo. Satanás, ele sabia do plano de Deus, mas ele tentou então usurpar o homem, corromper o homem, fazendo com que ele desobedecesse a Deus. E assim é ao longo dessa história da humanidade até hoje. Todos os dias o diabo tenta nos afastar da presença de Deus, nos afastar da sua palavra, das suas ordenanças. Mas Deus, mesmo naquela situação caótica que o homem se encontrava, o seu amor clamou mais alto. E Ele mandou o seu próprio Filho para resgatar você e a mim daquela situação. A Bíblia ainda nos diz que o homem, ele era material para o inferno, material para o lago de fogo, não tinha jeito para nós. O homem estava condenado à morte eterna. Mas por causa desse amor que clamou no coração de Deus, Deus veio à terra, se humilhou, sofreu. Jesus aqui na terra não teve uma vida maravilhosa, uma vida de riqueza, uma vida de abundância, não. Ele veio aqui da pior forma possível. Viveu, sofreu, foi desprezado, foi humilhado por minha causa e por sua causa. Hoje nós precisamos olhar para esse sangue que Jesus derramou naquela cruz e nos render aos pés do Senhor. Clamar: Senhor, eu não sou nada sem o teu sangue, eu não sou nada sem a sua vida. Se renda. Você que está aí desse lado, você precisa de Jesus. A sua vida sem Jesus, ela não é nada. Talvez você consiga hoje, na sua autossuficiência, no seu orgulho, viver sem Deus. Mas morrer sem Jesus você não pode. Sua vida estará condenada à morte eterna. Pega a sua Bíblia, separe um tempo, tome um café com Deus todos os dias. Sabe, Deus quer ser escolhido, Deus quer ser amado. Separe esse tempo para Jesus, separe esse tempo para Deus, para agradecer por esse plano eterno que Ele fez por nós. Ele colocou ali um rio, uma árvore para que o homem pudesse se alimentar, pudesse então ser saciado. É isso como precisa de segurança, de paz, de alegria, e essas coisas nós só encontramos em Jesus. Não é, Daniel? É verdade, esse é o Jesus que nós servimos. Um Jesus que tudo que Ele quis desde o começo era ter comunhão comigo e com você. Tudo que Ele quis, tudo que Ele traçou. Ainda tem aqueles que dizem: ah, se Deus existisse não acontecia tragédia, não acontecia isso e aquilo. A verdade é que esse Deus é tão amoroso, tão glorioso, que mesmo sendo dono de tudo, Ele quis dar para mim e para você um livre-arbítrio, uma escolha a fazer. E essa escolha está nas minhas mãos e nas suas mãos hoje. Você pode escolher hoje a vida. Você pode escolher esse Jesus libertador. Escolha esse Jesus. É o melhor que nós podemos fazer, né, Lúcia? É o que nós fizemos, é o que alegra a nossa vida, é o que dá sentido à nossa vida. Vamos cantar de novo a última estrofe desse hino. Jesus, o Filho amado de Deus o Pai. Aleluia. Jesus, o Filho amado de Deus e Pai, digno é de honra e glória eterna. Ó céus e terra, só a Ele adorai, o soberano dos reis da terra. É Jesus, a testemunha que foi fiel a seu Deus e Pai, obedeceu